Olá, senhoras e senhores, acabou 4-1 pro Palmeiras em cima do Internacional pelo Brasileirão. Meu Deus do céu, a gente vai fazer muita coisa nesse vídeo, tá? Vou falar aqui do jogo e como hoje eu estou sozinho, o Bruno foi lá no jogo, inclusive foi bem pé quente hoje. Eu vou falar aqui brevemente sobre o jogo e depois a gente vai ver os rivais, vai ver o Baldasso, que não tem como. Hoje não tem como não trazer meu amigo Baldasso por aqui, beleza? Mas ó, Palmeiras venceu o Internacional pelo Brasileirão. Um jogo perfeito. É aquele jogo que você torce pra não acabar, tá ligado? Aquele jogo que você fala, mano, não pode acabar esse jogo, tá muito bom, tá muito perfeito. O time tá jogando muito bem, não quero passar nervoso, mas é isso que eu quero ver. E deu tudo muito certo. O Inter tá mal? O Inter tá mal. O Inter não jogou nada, o Inter tava extremamente perdido, mas muito porque o Palmeiras causou isso, né? O Palmeiras fez uma pressão ali inicial no primeiro tempo, que assim, o Inter não conseguia sair. Eu lembro de, na hora que um pouco antes do Palmeiras fazer gol, eu falei, Palmeiras tá muito bem. Sabe quando você pensa, caramba, o time tá muito bem. Na hora que eu pensei isso, um gol do Vitor Roque, um passe absurdo ali do Felipe Anderson, né, cara? E depois, e o Vitor Roque muito bem. Depois, eu vou tentar lembrar a sequência. Aí depois teve o gol do que o Flaco Lopes arranca, né? Um gol perfeito, o tic-tac ali, né? Ele arranca, ele dá um toque por cima ali pro Facundo Torres, foi muito bem, né? Esperou ali o momento certo, tocou pro Vitor Roque. Tô vendo a sequência aqui, ó. Aí depois do Lucas Evangelista, né? Legal demais o gol do Lucas Evangelista também, um cara que, assim, muito esforçado, que vem jogando muito bem. Depois que anunciou o Andréas Pereira, melhorou muito também. E é legal ter essa competição, é legal. Aí entra o Andrés, entra ele, cada um, né, faz a sua função. Inclusive algumas coisas que ele faz que talvez o Andrés não faz, e a mesma coisa do Andrés em relação a ele. E aí depois o Vitor Roque faz o terceiro ali, o Gustavo Gomes subiu, escorou pra dentro da área e o Vitor Roque só escorou. E aí, mano, acabou o jogo, né? Não tem por que o Palmeiras também ficar se desgastando, já que tem um jogo muito difícil no meio da semana contra o River Plate. Então foi um primeiro tempo perfeito e um segundo tempo só esperar a hora acabar, a gente acaba tomando um gol ali. Bobo, mas assim, que não faz realmente diferença. Agora, assim, não foi só o jogo, né, os gols. A gente teve a estreia do Andréas Pereira, que é legal demais, dentro ali do que pediu. O jogo jogou bem, não tinha muito o que fazer também, né, tocou ali um pouco de lado, chegou a finalizar uma bola e tal, mas não tinha muito o que fazer, o jogo já estava resolvido. O retorno do Rafael Veiga e, obviamente, o retorno do Bruno Rodrigues, que era muito mais esperado, porque demorou muito tempo, né? E o Veiga voltou ovacionado pela torcida, isso é legal demais. O Bruno Rodrigues ainda quase fez um gol, seria legal demais se ele tivesse feito. E assim, foi aquela noite só de boas notícias, né? E o time jogando muito bem. E, cara, perfeito, assim. Aquele jogo, como eu falei, que você não quer que acabe, tá muito perfeito. E agora, vou falar aqui, não é soberba. Não é nada, obviamente que eu tomo muito cuidado pra falar isso, mas o Palmeiras, se jogar isso contra o River, tem condições de fazer um resultado legal lá. O que aconteceu com o Palmeiras no primeiro semestre é o seguinte: o Palmeiras às vezes fazia bons jogos, nem perto do que foi hoje, mas fazia bons jogos, e aí o próximo era horrível, né? Alguém individualmente se destacava e depois no próximo jogo já ia mal. O que está acontecendo agora, depois da Copa do Mundo de Clubes, é que o Palmeiras está tendo uma regularidade e uma crescente. Até mesmo contra o Corinthians, o Palmeiras jogou bem. Acabou não ganhando, mas jogou bem. E aí a gente tem todo esse intervalo da data FIFA e volta jogando melhor, né? Geralmente, pós-data FIFA, a gente joga mal, né? E a gente voltou jogando melhor. Então, dá uma animada. Dá uma animada, óbvio, a gente é muito pé no chão. O palmeirense é assim mesmo. Mas é legal. E a gente fala, óbvio, eu quero muito que o Palmeiras ganhe título esse ano. Acho que tem condições. Mas a gente está montando o time para os próximos anos. Enquanto o rival, o próprio Corinthians, tudo bem, tá na semi da Copa do Brasil, eliminou a gente, ganhou o Paulista, né? O próprio São Paulo tá ali nas quartas da Libertadores e tal. Tem alguns times que mesmo assim, fazendo tudo errado, vai andando. Só que a gente sabe que é por momento. O Palmeiras está pensando a médio e longo prazo. E o Palmeiras está com um time bem legal para os próximos anos e isso é demais. Vamos para a diversão agora? A diversão é o seguinte: o Baldasso, eu ia procurar um lance específico, mas não tá. E aí eu vou dar uma roubada nos cortes aqui da galera do Twitter, que a galera dá uma zoada nele. Ó, isso aqui, ó. O jogo de hoje, nós estamos perdendo de 3-0 na metade do primeiro tempo! Metade do primeiro tempo! Nós vamos tomar 7 nesse jogo! Por que o Roger continua sendo o técnico do Inter? Qual a argumentação se em nenhum momento ele apresentou um indício de recuperação? Pior jogo de... Eu achava que o Roger já ia cair, aqui já tava 4-0. É uma vergonha, é um time de adultos contra um time de crianças.
Só que as crianças pelo menos jogariam com vontade. As crianças pelo menos jogariam com vontade. Time bunda mole. Calma aí. Este time é bunda mole, é a cara do meu capitão, o meu craque da 10. E toquezinho, pedidim, popopó, o meu líder de grupo, tá lá de novo, escondido. É uma... Alan Patrick muito mal, eu lembro de ter falado, né, antes, não que eu tenha também dado o caminho das pedras, né, mas eu falei, pô, se o Alan Patrick não jogar bem, no Inter não costuma sair muita coisa, né, eu acho que os cortes que a galera pegou foi mais esse, né, esses dois aí, que um é no intervalo e o outro é o nós vamos tomar 7, mas é isso aí, né, ó, faz parte, né, cara? Eu me colocando no lugar dele, realmente, na hora que abriu os 4-0 ali, ele deve ter dado um... Fala, mano, agora vai dar ruim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né? A galera realmente dá uma zoada nele, mas é isso, Baldasso. Agora vamos pros rivais. O que os rivais estão falando de uma goleada de 4-1 do Palmeiras, 4-0, 4-1. Aqui vamos ver o Marcão. O Marcão já colocou ali, ó, volta data FIFA. Fim do primeiro tempo no Allianz Parque, isso do primeiro tempo. 4-0 pro Palmeiras, 4 gols em 45 minutos. Nem a Volkswagen faz tanto gol em 45 minutos. O Inter foi fazer o que em São Paulo, meu irmão? Vitor Roque meteu 3 hat-trick desse tigre de bengala lazarento. Foi fazer o que com essa marcação via Bluetooth? É marcação por aproximação, fica olhando os caras do Palmeiras tocar bola. Um golaço do Palmeiras, o segundo gol, a jogadaça do Flaco Lopes, deitando e rolando em cima do Inter. Que o Palmeiras ia ganhar do Inter. Daí era fato, 90% de chance. O time do Inter tá baqueado. Roger Machado tá pendurado, hoje cai. Hoje vai pro vinagre. Mas que ia meter 4 no primeiro tempo, meu irmão. No primeiro tempo, vontade de desligar, sair, tomar uma cerveja, encher a cara. Rapaz do céu, moço. 3 gols, aí o Tigrinho faz assim ainda. Hat-trick do Tigrinho. Desencantou. Pelo amor de Deus, velho. Volta a data FIFA, pelo amor de Deus, que eu já não aguento mais. Hat Tigre, falaram, né, na transmissão. Acabou! Acabou no Estádio do Pacto! No Alienígenas Parque! Palmeiras 4, Internacional 1! Foi fazer o que em São Paulo, Internacional? Time fraco, time medíocre, foi pra tomar chimarrão! Que voltem a pé pela BR-116, caminhando, tomando chimarrão a viagem inteira. Time ruim foram amassados pelos porcos, foram espancados, foram humilhados pelo Palmeiras que tocou bola no segundo tempo, abdicou do jogo. Hat-trick do Triguinho, hat-trick do Triguinho. Ah, pelo amor de Deus, que o Internacional é um arremedo do que foi o Internacional já. Tomaram um baile do Palmeiras. Tomaram um baile, um cacete do Palmeiras dentro das linhas. Eu falo, vai deixando esses porcos chegar. Vai deixando esses porcos chegar. E aí chega no final do ano, todo mundo chorando. Time Lazarete, time do Pacto, olha, meu Deus do céu. Ah, pelo amor de Deus, né? Internacional de Porto Alegre, pelo amor de Deus, cara. Hat-trick do Triguinho, velho. Hat-trick do Triguinho! Cara, é que assim, o sino existe no futebol, né? Mas o Palmeiras vem fazendo a sua melhor campanha da história do pontos corridos, até mesmo em relação a anos que tiveram títulos. Se a gente não tem o Flamengo esse ano bem do jeito que tá, velho, a gente ia, né, ter mais, né? O Palmeiras também faz essa boa campanha porque também se sente pressionado, porque tem um grande adversário do outro lado que é o Flamengo. Agora o Palmeiras tá a 1 ponto, né? Agora com o mesmo número de jogos, mas o Flamengo joga amanhã e volta a ter um jogo a mais, joga contra o Juventude, né? Se bem que, vamos ver, né? Vamos dar uma olhada no Silvestre aqui. Almeria 4-0 do primeiro tempo. Eu não sei o que o Palmeirinha tá jogando bem ou esse Internacional tá jogando ruim. Que não tem condição do cara pegar 4 gols do primeiro tempo. O cara pegar 4 gols do primeiro tempo. Isso daí ainda me decide, cara. Palmeirinha já voltou. Palmeirinha voltou. Palmeirinha voltou. Se não abrir do oi, malvadão. Se não abrir do oi, malvadão. Tchau. Tchau. Palmeirinha.
vai um pressionar o outro. Porque assim como eu falei, o Palmeiras ele faz um bom brasileiro também, porque não dá pra moscar, né? Agora, o Flamengo é a mesma coisa. O Flamengo ele sabe que se ele errar em algum momento, tá lá o Palmeiras, ó, 46 pontos, mesmo número de jogos, né? Saldo de gol esquece. Saldo de gols do Flamengo esquece. Mas o que é importante também, número de vitórias. O Palmeiras tá, né, com o mesmo número de jogos, o Palmeiras tem o mesmo número de vitórias. E se passasse, né, vamos supor aí, em algumas rodadas passaria esse número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Cruzeiro 44 pontos, Cruzeiro tem um jogo a mais que o Palmeiras, né, aqui tem um jogo a mais que o Palmeiras e 2 pontos atrás, então o Palmeiras tá numa, vamos supor que o Palmeiras ganha esse jogo a menos aí em relação ao Cruzeiro, iria para 49, abriria 5 pontos do Cruzeiro, o que é confortável, não é nada garantido, mas é confortável. E olha o Mirassol, cara, o Mirassol ganhou do Grêmio e chegou a 38 pontos na 4ª colocação. É bem assim, esse G6 é bem surpreendente, né? Mirassol, Bahia, Botafogo. Curiosamente, se você olhar aqui, todos os times bem administrados. E aí logo no 7º é o São Paulo, que não é nada bem administrado. Mas o Mirassol, né, tá com um novo momento aí. O Botafogo a gente tem nossas questões, né? Mas tem a SAF aí. Mas, enfim, aí a outra questão também, Botafogo... É aquele, eu até brinquei, né? Que é o primeiro time que foi fundado num ano e encerrado no outro. E o Cruzeiro, né? Que vive um novo momento aí também. Mas é isso. A impressão que dá é que vai ser ponto a ponto Palmeiras e Flamengo e que não pode errar. E um jogo como esse em casa é perfeito e o Palmeiras foi bem demais, beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário sobre o jogo é muito importante, tá? Seu like, tamo junto.